Olá, então voltando, continuando, né, nossa aula, eu dividi em duas partes. Eu disse na primeira parte, né, como identificar quem é aquele paciente grave, o que que ele tem geralmente, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como atender esse paciente grave. Então, sempre que eu chegar perto de alguém, de um paciente grave, a primeira coisa é, será que não está com parada cardíaca, né? Então, como é que eu determino isso? Porque se tiver com parada cardíaca, eu vou parar tudo, né, e começar a fazer massagem cardíaca. Na Clínica Santa Helena, a gente vai ligar para o número 111, né, para poder pedir ajuda, tá? 111. E vai começar a prestar o atendimento. Então, a gente tem tanto um vídeo, né, de como atender um paciente em parada cardíaca, como a gente tem o protocolo de atendimento de paciente em parada cardíaca. Quem não conhece, é importante que conheça, tá? Porque se esse paciente tiver desmaiado, então cheguei perto de um paciente grave, primeira coisa é ver se ele está desmaiado. Se não está desmaiado, está conversando comigo, está só mal, está gemendo, né? Mas está respirando, eu vou fazer um negócio chamado MOVE. A gente brinca assim, quem se move, ganha MOVE, né? Que é monitorização, oximetria e venóclise. Já já a gente fala. Mas se tiver em parada, como é que é um paciente parado? É aquele que está desmaiado, eu chego perto dele, levanto a blusa, olho se está respirando. Se não está respirando, eu vou lá e tento palpar o pulso. Não consegui palpar o pulso em até 10 segundos, é parada mesmo, eu vou começar a massagem e não paro a massagem, né? Vou pedir ajuda, né? E depois começa a massagem. E aí não paro a massagem enquanto não chegar outra pessoa, enquanto a gente não colocar o monitor para ver se precisa desfibrilar ou não. Então, primeira coisa é isso. Se o paciente está, né, grave, mas não está em parada, a gente vai seguir com o nosso protocolo, que seria monitorização, oximetria e venóclise. Aquilo que eu brinquei, quem se move, ganha move. Monitorização se está grave, tem que estar monitorizado, tá, gente? Com eletrodos, tá? Pacientes graves têm que estar com eletrodos. Pacientes graves têm que estar com oxímetro, tá? Não necessariamente oxigênio, mas pelo menos oxímetro. Demorou demais para monitorizar e colocar oxímetro, vai colocando oxigênio até lá, mas é sempre monitorizar com eletrodos, oxigênio. Então, o paciente está ficando grave, já vai buscando, né, colocando os eletrodos, né, busca lá no carrinho para colocar no paciente, coloca o oxímetro, monitoriza esse paciente, porque a gente precisa de dar uma olhada no ritmo, precisa dar uma olhada no oxigênio, e também já vai providenciando uma veia boa, de grosso calibre, né? A gente está falando aí em gelco 18, gelco 20, né? Então a gente está falando aí do gelco verdinho, ou do rosa, né? Mais um gelco mais grosso, para poder fazer bastante líquido. A gente vai ver que daqui a pouco precisa de muito líquido. Então, geralmente a gente vai utilizar esses dois tipos de catéter aqui, tá? Bom, quando eu monitorizo o paciente, tem alguns ritmos que me chamam mais atenção de que a coisa está muito feia, né? Esse ritmo de baixo, por exemplo, taquicardia ventricular, parece um monte de chifres, de espículas aí. Isso daí geralmente é uma coisa bem grave, né? Que pode parar a qualquer momento. Veja no ritmo de cima, né? Que a gente tem no meio aí a fibrilação atrial, parece um serrotezinho aí. Isso também me alerta para alguma coisa grave, tá? Então, o ritmo sempre vai me ajudar. Se tiver com parada, então vai ser essencial, né? Bom, como é que eu atendo esse paciente grave? Então, primeira coisa, descartei que está com parada cardíaca, né? Então, na cardíaca, eu vou fazer monitorização, oximetria, fazer independentemente do médico pedir ou não, monitorização, oximetria e venóclise. Depois a gente vai prescrever, se estiver faltando, a gente vai pedir o médico para prescrever o que foi feito, mas seguindo o protocolo, pacientes graves, né, fazer a monitorização, oximetria e pegar uma veia. Esses pacientes graves, a gente vai seguir o cuidado no padrão ABCDE, que é o cuidado internacional de paciente grave. A, cuidado com vias aéreas. B, cuidado com a respiração. C, com a circulação. D, neurológico. E E, expor e aferir temperatura. Então, a gente vai tentar seguir essa sequência aí, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu estou falando do ar, de vias aéreas, primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar o paciente. Então, geralmente a gente inclina a maca, deixa ela mais a 45 graus, que facilita a respiração do paciente caso ele tenha um edema pulmonar, alguma coisa do tipo. Então, a gente pode deixar a cama um pouquinho mais inclinada, colocar um travesseirinho, né, que facilita a respiração do paciente, tá? Então, a primeira coisa é posicionar.
E se for necessário, se ele estiver fazendo gargarejo, né, aquela secreção, cheio de secreção, com dificuldade na respiração, nós vamos aspirar esse paciente. Isso não precisa também do médico pedir para fazer, isso tem que ser automático, né? Começa a doar posicionando e aspirando se necessário. No ABCDE, o B é o brief, que em inglês, né, significa respiração. Então, como é que eu vou fazer agora? Contar a frequência respiratória com qualidade, né? Se estiver acima de 20 não tá legal. Olhar se tem músculo para respirar, né? Músculo debaixo das costelas, músculo na fúrcula, o nariz se está batendo para respirar as asinhas do nariz. Isso tudo é sinal de gravidade, tá? Vou olhar a saturação, porque eu já tinha feito a oximetria lá no MOV, né? E vou tentar auscultar esse paciente para ver se tem crepto, né? Lá no pulmão, ou se está com sibilo. Então, isso é o B, é a segunda coisa que eu vou fazer, né? Se a saturação estiver baixa, eu já vou cuidar, né? Então, um paciente que está, por exemplo, saturando entre 90 e 93, eu vou lá, coloco um catéter de oxigênio, entre 1 a 4 litros de oxigênio. Se o paciente estiver saturando menos, né, que 90%, aí não tem jeito, tem que ser uma máscara de Venturi, de preferência a laranjinha, que a máscara de Venturi é 50%, né? Lembrar que a máscara de Venturi, ela vem escrito quantos litros de oxigênio você precisa colocar, mas geralmente para 50% é mais que 10 litros por minuto, né, com a máscara de Venturi. E aqueles pacientes que estão muito mal, né, com insuficiência respiratória, geralmente são aqueles pacientes que estão gemendo para respirar, aqueles pacientes com rebaixamento do nível de consciência, que estão meio apagados ali, pacientes que estão com cianose, boca roxa, ou que já estão até com a Venturi, e mesmo assim está saturando menos que 90, ou que para de respirar subitamente, esses pacientes eles precisam de ser ambusados, né? Você pode até segurar as pontas até o médico chegar com essa máscara de baixo, que é a máscara de Hudson, que é a máscara com reservatório, que ela consegue dar até 100% de oxigênio para esses pacientes, muito mais que a Venturi, que só chega a 50, né? Então a Hudson ela chega a 100, que é essa de baixo. A gente só não pode colocar a Hudson e deixar lá. Toda vez que colocou a Hudson, o médico tem que ver o paciente com urgência, porque geralmente quem está com Hudson geralmente está indicado uma intubação, né? Bom, depois que eu fiz o A, que eu posicionei, depois que eu aspirei, depois que eu vi a parte respiratória, né, coloquei oxigênio, eu vou para a parte circulatória. Para ver a circulação, eu vou ver a frequência cardíaca, vou medir a pressão, vou palpar o pulso do paciente e vou apertar o dedinho dele lá para ver como é que está a perfusão. O normal é que a cor do dedinho, né, depois que eu apertei, fica pálido, a cor rosadinha volte em até 2 segundos. Se demorar mais que isso, a perfusão está lentificada, né? Isso é sinal de choque. Então, a gente já viu aqui que toda vez que a pressão sistólica estiver menor que 40 ou a média menor que 65, eu estou diante de um quadro de hipotensão, e isso é sempre muito grave. Tá? Quando a gente fala choque, 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 o que é choque? Choque, então, é falta de oxigênio aos tecidos, né? Então, assim, o oxigênio ele sai do pulmão e não consegue chegar onde precisa. Geralmente, as causas que fazem com que o paciente tenha choque, né? Ele fique com pulso fino, com a mão fria, gelada, a pressão cai, fica com rebaixamento de nível de consciência. Geralmente, as causas são falta de líquido, né? Por exemplo, na hemorragia. Quando eu tenho hemorragia, né, eu tenho falta de líquido dentro dos vasos e aí eu não consigo levar hemoglobina para os tecidos. Então a hipovolemia é um grande sinal de marcador, é um que leva a choque. Os choques por infecção, sepsis, choque anafilático, os tromboembolismo pulmonar maciço, tudo isso pode levar a choque, né? Choque cardiogênico, se o paciente tiver um infarto, se o paciente tiver uma miocardite, né? Agora com Covid, está aparecendo aí as miocardites pelo Covid, ou as miocardites periparto, que são aquelas miocardites das grávidas depois do parto, que às vezes acontece, também pode levar a choque, tá? Como é que eu manejo esses pacientes com choque? Então é importante que todo mundo dê uma olhada no protocolo de manejo, né, fluxograma de atendimento de paciente com choque séptico. Olha o que é o paciente com choque. Pressão baixa, ou com a perfusão ruim, ou com alteração do nível de consciência, ou sem urinar. Isso tudo é choque, né? Eu vou monitorizar esse paciente, vou pegar o acesso, como a gente já viu lá no MOV, né? E ele vai receber muito líquido, geralmente é Ringer lactato, uns 2 litros tem que correr em umas 2 horas. Por isso que o acesso tem que ser bom.
tá? Então esses pacientes precisam de expansão quase sempre quando eles estão com colapso circulatório. Só vai parar de expandir quando ele começar a melhorar, cair a frequência cardíaca, o lactato começar a reduzir, né? Então, esse é o nosso protocolo de atendimento paciente com choque. É importante que todo mundo conheça. Então, vai fazer muito volume mesmo. Geralmente, a gente vai utilizar o ringer lactato. É bastante líquido, né? 2 litros em 2 horas é bastante líquido, tá? Então, 2 litros em 1 ou 2 horas, tá? Então, sempre a gente vai utilizar nesses pacientes. E se não melhorar, mesmo depois daqueles 2 litros, então por isso que os 2 litros tem que ser feito rápido, né? Em 1 hora, no máximo 2, a gente tem que começar com noradrenalina, tá? Que a gente ensinou aí a prescrever, tem no nosso protocolo, tem no fluxo que fica lá na parede, né? 2 ampolinhas de noradrenalina com 242 de soro, começa a correr 10 ml hora, né? Dessa infusão. Isso daí a gente vai fazer, né, para correr a 10 ml hora, é protegido da luz, e a gente começa a correr mesmo que seja no acesso periférico, né, quando esses pacientes não respondem a volume, tá? Então a gente pode mostrar para o médico o protocolo, pode cobrar para começar, né, se tiver alguma dificuldade, pede ajuda, né, comunica esses casos graves sempre para a gerência de enfermagem, para estar comunicando a direção técnica, para a gente estar acompanhando, tá? E esses pacientes podem usar em acesso periférico mesmo, não precisa ser em acesso central, desde que seja veias boas de fossa cubital, jugular externa. A gente não vai aferir pressão nesse braço, né, onde está com acesso, tá? Catéter tem que ser grosso, o retorno venoso tem que estar bom, e a cada 15 minutos a gente dá uma olhada, ver se não está infiltrando, né? O tempo máximo é 3 a 4 horas, não passar muito disso, né? Providenciar um acesso central assim que possível, tá? Vejam que essa paciente aqui era aquela que eu mostrei para vocês lá no início, como ela estava ruim, a frequência cardíaca dela de 170. Depois que a gente fez a expansão, né, com soro e fez a noradrenalina, a pressão caiu para 108, a frequência cardíaca caiu para 108, a respiratória, né, manteve mais ou menos ali, não mudou grandes coisas, mas a pressão que estava 74, quer dizer, estava menor que 90, ela foi para 96, 97, então a pressão foi melhorando, né? Então mostrando que essa paciente foi respondendo ao tratamento, tá? Então a gente mostra qualidade, principalmente no choque séptico. Pacientes têm que ter gasometria na primeira hora, tem que ter hemocultura na primeira hora e tem que ter feito volume, né? 30 ml por quilo e no máximo 2 horas aí depois fazer adrenalina. Esse é o pacotão que a gente chama de manejo da paciente com choque séptico. Bom, então vamos parar um pouquinho de falar do circulatório, de choque, e vamos falar um pouquinho da parte neurológica, né? Então, como eu disse para vocês, a gente faz sempre ou a escala VDN ou a escala de Glasgow, né? Avaliar pelo menos as pupilas, veja essa foto aí, você tem uma paciente com a pupila pequena de um lado, né, miótica do lado esquerdo, e um paciente enorme, com a pupila enorme do lado direito, que é midríase, né, mostrando sinais de hipertensão intracraniana, paciente grave, se tiver alterações pupilares. Você pode pedir para o paciente apertar a sua mão ou empurrar, né, com o pé, empurrar a sua mão para ver força dos membros, para ver se não teve derrame. Isso também mostra que esses quadros de pacientes que não conseguem mexer mãos, pés, ou que estão com alteração de pupila, ou que estão com alteração na escala de Glasgow, ou na escala VDN, eles não estão bem. Tá? A escala de Glasgow ela vai de 3 a 15, né? A gente viu que os quadros de 3 a 8 são muito graves. Bom, o E, quem está A, B, C, D é neurológico, né, que é o disability do inglês, e aqui o E é exposição e temperatura. Eu vou tirar a roupa, procurar, por exemplo, local de sangramento, vou ver a região genital. Se o paciente está com o útero muito grande, na altura da cicatriz umbilical, eu vou fazer uma expressão, apertar aquele útero, porque às vezes sai aquele monte de sangue, mostrando que aquele paciente estava com um sangramento parado ali dentro de um útero com atonia. Tá? Então, nesses casos de grave, paciente choque, grave, em que o útero está lá na cicatriz umbilical, a gente pode tentar fazer a expressão para procurar esse sangramento oculto aí, tá? E medir a temperatura, né? A gente chama de febre quando está mais que 37,5, usando o termômetro axilar ou auricular, tá? Jamais de testa, sempre dentro do ouvido ou na pele. E quando eu vou fazer na pele, tem que segurar o termômetro por 2 minutos. Não adianta só colocar, o termômetro apitou e tirar. Só depois de 2 minutos que eu vou dizer que está com febre ou não.
Entre o tempo que apita e os 2 minutos, costuma subir 0,3 a 0,5 grau. Então, sempre tem que esperar 2 minutos, tá? Se a temperatura estiver muito baixa, menor que 35, já vai colocando e providenciando a manta térmica. Bom, nesses pacientes graves, tem muitos exames para solicitar. Então, no protocolo de choque séptico, por exemplo, o médico tem um pacote para ele solicitar ali, é muita coisa mesmo e vai ser importante para ver, prognosticar esse paciente, ver se ele vai evoluir bem ou mal. Mas tem alguns exames que o enfermeiro já pode ir adiantando, né? Todo paciente que está grave, ele merece uma gasometria. A gasometria não precisa de ser arterial, pode ser venosa mesmo, se não conseguir arterial. O ideal da arterial é para ver a parte respiratória. Mas se eu quero ver só se está ácido ou não, ou medir o lactato, ver a hemoglobina, que é para saber se tem anemia ou não, ou para ver a glicose, a venosa é mais que suficiente, tá? Mas se conseguir pegar arterial, melhor ainda. Não conseguindo, pede ajuda para alguma enfermeira lá do berçário, que já tem mais habilidade, ou médico do berçário, ou anestesista, que tem mais habilidade, mas não deixar de fazer a glicemia, a gasometria nesses pacientes graves. É muito importante. Isso mostra, inclusive, qualidade do serviço. Quando a gente vê paciente com choque séptico, tem que estar com um lactato dosado na primeira hora, mostra qualidade do serviço, tá? Naqueles pacientes que estão com hemorragia, esses pacientes que estão com hemorragia, é importante que a enfermeira já vá adiantando, mesmo que o médico não possa vir ou não consiga avaliar naquele momento. Se está sangrando naqueles sinais de hemorragia importante, a enfermeira já pode ir pedindo, né, tipagem sanguínea, hemograma, coagulograma, fibrinogênio, né, são alguns exames que vão ser importantes para definição, para pedir bolsa de sangue. Em breve a gente deve ter um protocolo melhor escrito sobre hemorragia obstétrica e vai ajudar um pouco a gente a raciocinar em cima disso. Mas nesses casos de hemorragia importante, a gente já pode ir adiantando alguns exames. Pacientes com cansaço, falta de ar, ou com colapso súbito, né, do nada piora, a enfermeira também já pode ir adiantando o pedido de raio-x, que ele vai ser bem-vindo em todas as situações, tá? O raio-x pode mostrar uma pneumonia, o raio-x pode mostrar um coração grandão, como nessa segunda foto aí em cima, tá? Que é um sinal de derrame pericárdico ou miocardite dilatada, miocardiopatia dilatada. Pode mostrar um derrame no pulmão, né? Como a gente mostra aí nessa fotinha aí embaixo, onde era para estar preto, está branquinho. Ou seja, pacientes que estão com falta de ar, cansaço ou colapso circulatório, quer dizer, alterações no B e no C, também merecem o raio-x, tá? A gente tem isso tudo escrito dentro do nosso protocolo de atendimento ao paciente grave, tá? Que dá autonomia para o enfermeiro ir adiantando esses exames, tá? No caso de pacientes com febre, sepse, né, as hemoculturas vão ser muito importantes, né? É qualidade colher 2 hemoculturas na primeira hora nos pacientes com sepse. Bom, como eu disse para vocês, a gente adquiriu uma máquina de eletrocardiograma, né? Eu deverei estar escrevendo o manual em breve, encaminhar para todo mundo, mas naquelas pacientes que tiverem uma dor torácica, pacientes que tiverem aquele colapso súbito, onde ou cai a saturação de uma hora para outra, fica com falta de ar de uma hora para outra, ou cai a pressão de uma hora para outra, tá? Esses pacientes todos têm que fazer eletrocardiograma. Pacientes com suspeita de arritmia, né? Com falta de ar súbita, todos também têm que fazer eletrocardiograma e isso o enfermeiro já pode ir adiantando, né, mesmo que o médico não tenha chegado nessas situações. Ecocardiograma a gente vai pedir mais, né, dá para aguardar o médico chegar, né, e avaliar, mas geralmente a gente vai pedir mais naqueles pacientes de colapso circulatório súbito, né, aqueles pacientes que do nada a saturação despenca ou do nada a pressão despenca, né, que eu posso achar um trombo, eu posso ver sinais, né, de tromboembolismo indiretos, né, hipertensão pulmonar, ou uma disfunção do miocárdio aí. Um alerta que eu quero fazer aqui, quando o médico nesses pacientes graves prescreve algum antibiótico, esse antibiótico tem que ser feito emergencialmente. Não dá para deixar para o plantão seguinte. Pacientes que foi prescrito antibiótico, eles estão graves, o antibiótico tem que ser feito na primeira hora após ser prescrito, tá? Por quê? Porque a gente já sabe, por isso que tem aquele protocolo de sepse nosso, onde você pede um antibiótico e fala, isso aqui é antibiótico para sepse. E aí o antibiótico tem que chegar emergencialmente, o laboratório tem que vir emergencialmente, porque a cada atraso de uma hora, vocês aumentam a mortalidade do paciente em quase 10%. Então, prescrever o antibiótico
tem que ser feito com urgência, tá? Esses antibióticos. Alguém tem que correr, tem que buscar para poder ser feito com urgência. O atendimento desses pacientes graves, preferencialmente, né, a gente levar logo para a sala de estabilização, centro cirúrgico, ou usar a sala de estabilização lá da urgência, até ter uma sala lá no centro cirúrgico disponível, tá? E às vezes, né, dependendo do caso, lá ele vai ser avaliado para se vai ser entubado ou não. Então, aqueles pacientes que você já pôs uma Venturi 50%, continua saturando menos que 90%, ou está com a força muito grande para respirar, ou está cada vez mais desmaiado, provavelmente esse paciente vai precisar de intubação. Aqueles pacientes também muito graves, né, que já está com a pressão muito baixa, que você já fez o soro, está indo para a noradrenalina, mesmo que ele estiver bem, a maioria desses pacientes, mesmo que ele estiver conversando, a maioria desses pacientes tem uma boa indicação para intubação. O acesso central, assim que possível, né, ele vai ser pego, né, mas não é necessário para começar a noradrenalina. Geralmente a gente usa o catéter duplo lumen 7 frente, tá? Se depois que você já fez isso tudo, né, a gente vai tomar alguns cuidados. Passar uma sonda vesical, se esse paciente continua grave, né, principalmente os pacientes que vão ser sulfatadas, crise convulsiva, pacientes que persistem, né, sem urinar, tem que passar sonda. Se o paciente está vomitando, barriga muito inchada, vomitando sangue, né, ou então aqueles pacientes usando noradrenalina, é importante passar uma sonda gástrica também e continuar o controle de glicemia desses pacientes. Provavelmente depois o médico deve prescrever para ele Clexane, né, nesses pacientes graves, omeprazol ou pantoprazol para proteger o estômago, né, mas é conduta mais médica, tá? E se demorou demais, né, a surgir uma vaga na UTI, ou a previsão de vaga é acima de 2 horas e o paciente já está em noradrenalina, a maioria deles vai ter indicação de pressão invasiva. Nós temos um protocolo de como montar, né, a pressão invasiva, então isso pode ser feito nesses pacientes mais graves preferencialmente. Se eu já tenho acesso central, que eu peguei aqui o acesso central, esses, né, duplo lumen, eu consigo medir também a PVC, né, com o mesmo equipamento que é utilizado para pressão invasiva, né? Então dá para medir a pressão venosa central, que vai ajudar o médico na decisão aí. Bom, basicamente então o atendimento do paciente grave ele passa pelo A, B, C, D, E. Então no A eu vou posicionar e aspirar, no B eu vou cuidar do respiratório, ver se precisa de oxigênio, já começar o oxigênio, né, conforme aquelas orientações, com um catéter, uma Venturi. No C, né, eu já tenho a veia pega, e aí se o paciente tiver com a pressão baixa, né, assim que o médico prescrever, começar o volume o mais rápido possível, o ringer lactato para correr na veia, tá? Ou pode até manter o ringer até chegar o médico aí para avaliar. Depois eu avalio o neurológico, né, para ver a parte de pupila, a parte de resposta, e por fim eu tiro a roupa do paciente, procuro algum sangramento, eu vou aferir a pressão, eu vou aferir a temperatura, se tiver com hipotermia eu já trato. Então esse manejo não depende de um médico ficar pedindo cada um desses passos, isso é o manejo de todo paciente grave. E a gente vai tentar encaixar esse paciente dentro de algum protocolo. Nós temos protocolos para pré-eclâmpsia, né? Nós temos protocolo para paciente com sepsis, choque séptico. Nós temos protocolo, né, para atendimento de casos suspeitas de coronavírus. Nós temos atendimento de parada cardiorrespiratória, né, com os protocolos de desfibrilação, cardioversão. Nós temos protocolo de sangramento, né, que está no protocolo de Hemocompletan. A gente tem uma parte onde diz, né, o manejo do sangramento. Então, nós vamos tentar encaixar o paciente dentro de algum desses protocolos, né, e com isso a gente consegue melhorar a qualidade do nosso atendimento, ok? Então, eu agradeço a todos pela atenção aí e fica as nossas sugestões dentro do protocolo de atendimento ao paciente grave. Muito obrigado.